Então, a gente nem finalizou a criação da tabela de tutoriais. Agora, vamos criar a entidade de categoria, que a gente tinha deixado, né, para criar mais tarde. E vamos criar a tabela de categorias. Então, eu vou chegar aqui no domain e vou criar a minha classe category. E da mesma forma que a gente fez para o outro, a gente precisa, né, especificar aqui. A gente precisa especificar aqui qual é o nome da tabela. Não é obrigatório, mas é interessante fazer. @table, tanto que se você não colocar, ele não vai dar nenhum erro. Name, table name, categories. Beleza. E, né, a gente precisa definir as colunas que vão estar dentro da nossa categoria. Então, vai ter a coluna ID. Vamos ter a forma como é que ela vai ser gerada. Então, gerando o ID com a estratégia de Generation Type Identity. E o nome da nossa coluna, obviamente, Private Loan ID. Beleza. Poderia especificar também o nome da coluna? Poderia, mas por enquanto ele vai usar o nome da própria classe para gerar para a gente de forma automática. Qual coluna, outra coluna vai ter dentro do nosso da categoria? Vai ter o nome da categoria, então private string name. Private string name. E então vamos ter o nome da coluna vai ser name. Poderia ser o que você digitar, então poderia ser category name. Mas aqui eu vou ficar apenas com name como o nome da categoria, né? O nome da coluna dentro do banco de dados. Perfeito. O que a gente precisa saber novamente sobre essa aqui? A gente precisa saber qual é o relacionamento dele em relação aos tutoriais. Então, o que a gente precisa setar aqui? Ele vai ser um set também, né? Vamos ter um set de tutoriais, seja um set Alt Enter para importar o nosso set. Ele vai ser um set de tutoriais. Por quê? Por que um set de tutoriais? Porque uma categoria pode ter vários tutoriais. Então, a gente está bem ciente disso. Então, aqui, tutorials. O próprio IntelliJ já sugere o nome para a gente. E como é um set que ele vai estar relacionado à categoria, que a categoria dentro da tabela pode ter vários tutoriais, a gente precisa especificar aqui, né, o nosso relacionamento many-to-many. Nosso relacionamento many-to-many. E aqui a gente não vai fazer igual no tutorial, mas a gente vai dizer que ele é mapeado por categorias lá dentro do tutorial, dentro da tabela tutorial. Então, categories. Perfeito. Finalizando isso, a gente vai, né, definir, né, a mesma coisa que dentro do tutorial, quando que ela foi criada e caso ela for atualizada, quando que ela foi atualizada pela última vez. Então, nisso aí, dá até para ir lá e copiar e colar praticamente esses dois campos, né, de atualização e de criação. Então, aqui a gente tem o created at, exatamente o mesmo que dentro da tabela tutorial ou da entidade tutorial que a gente criou. Agora que a gente define aqui, novamente, não esquecendo, né? Vamos criar
os setters e os getters, e aí também vamos criar para ele vamos criar também, né, os construtores, né, para essa classe. Então, a gente vai ter um public category. Então, vamos ter um construtor vazio. E vamos também ter um construtor com todas as informações. Então, aqui ele vai ter, não precisa necessariamente ter o ID inicialmente, então ele vai ter uma string name, e ele vai poder setar, né, diretamente this.name igual a name. Beleza. Então, aqui eu não preciso necessariamente que ele fique assim, mas numa única linha já resolve, né, o meu problema em termos de formatação aqui. Beleza. Então, tá. Então, para finalizar, vamos criar, né, o setter e o getter de cada elemento aqui, cada variável aqui dentro, cada atributo, né? Cada atributo da nossa classe. Aqui também. Vamos criar para cada um deles. Unused. Beleza, não está oferecendo. Vamos lá, criar essa daqui. Show, create setter e getter for. E para finalizar, perfeito. E o fato de a gente ter usado ele aqui sem importar, ele já está dando, emitindo alerta, né, dizendo que tem algum problema. Então, vamos aqui importar o nosso tutorial, mas porque ele não está dando o erro. Tá, beleza. Então, a gente precisa chegar aqui e importar aqui a categoria, né? Entity category. E a gente precisa, né? Out import sets. Perfect. Perfeito. Que mais? Ou a gente pode simplesmente pedir categories. Aí, o que ele disse que ele não está achando? Tutorial name. Esqueci de especificar o name aqui. Perfeito. Então, ele estava dando esse erro porque ele não estava achando, né, esse name aqui. Então, se a gente olhar aqui, ele importou, né, a categoria para a gente, né, que a gente acabou de criar dentro do nosso domínio. Então, ele já identificou. Então, observam que todas as mensagens de erro sumiram porque ele estava, basicamente, ele já localizou a categoria que a gente criou, o tutorial também já está devidamente corrigido e tudo certo. Perfeito. Agora que a gente finalizou, né, a criação desse aqui, vamos ver. Vamos testar agora, vou reiniciar a aplicação para a gente ver, né, como é que ela aparece, né, dentro do nosso banco de dados.